Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num método que promete uma coisa bem ousada: destravar a fala em inglês num tempo super curto e focado. A ideia aqui é que 40 horas de imersão podem ser o ponto de virada para quem já estuda há anos e sente que não sai do lugar. Bom, vamos mergulhar nisso para entender como funciona. Sabe aquela frustração? É algo que muita gente sente, né? A pessoa entende, consegue ler, mas na hora de formar uma frase, de conversar, parece que as palavras simplesmente desaparecem. É um bloqueio muito comum. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha esse dado. No Brasil, menos de 3% da população é considerada fluente em inglês. Pensa só, isso apesar de ser uma das habilidades mais valorizadas no mercado de trabalho. A grande pergunta é, por que isso acontece? E aqui a coisa começa a ficar interessante. O diagnóstico que esse método traz, baseado em estudos de Harvard, é que os grandes vilões não são a falta de gramática ou de vocabulário. Não, são as barreiras emocionais. A ansiedade de cometer um erro, o medo de ser julgado, o estresse, são esses os verdadeiros obstáculos que os cursos tradicionais acabam não olhando. Então tá, se o problema é um bloqueio emocional, um bloqueio de confiança, como é que você supera isso? A proposta é justamente essa, uma imersão de 40 horas. É um período curto, sim, mas super intenso, desenhado exatamente para quebrar essas primeiras barreiras. E o que dá para esperar dessas 40 horas? Bom, os resultados prometidos são bem práticos. A ideia não é sair falando tudo, mas sim destravar a comunicação. Sabe, conseguir falar em frases completas, se apresentar, descrever coisas, basicamente ter as ferramentas para uma conversa inicial fluir. É o primeiro passo e talvez o mais importante de todos. Agora, por trás dessa promessa toda existe uma metodologia, claro. É o método NELF, uma sigla que une 4 áreas diferentes para atacar o problema por todos os lados. E são justamente esses os diferenciais que fazem as 40 horas serem tão potentes. Vamos entender cada letrinha dessa. O N vem de neurociência. Basicamente, a abordagem usa o que a ciência já sabe sobre como o cérebro aprende, sobre a tal da plasticidade cerebral e como a gente forma memórias de longo prazo. A ideia é usar isso para acelerar o aprendizado do inglês de um jeito muito mais rápido que o convencional. É a ciência jogando a nosso favor. Depois vem o E, de espiritualidade. E aqui está um ponto bem diferente. Lembra daquela história da ansiedade, do medo? Pois é, esse pilar foca exatamente nisso. Usa técnicas de mentalidade para ajudar a pessoa a superar aquelas crenças que limitam, tipo, eu não levo jeito para isso. O objetivo final é construir a confiança para se arriscar e falar sem medo. Aí chegamos no L, de linguística. Só que a abordagem aqui é muito mais prática. Em vez de ficar decorando um monte de regra gramatical solta, o método mapeia as estruturas mais importantes da língua de um jeito funcional. Ou seja, a gramática é aprendida para ser usada na hora, na conversação. E por último, o F de fonoaudiologia. O ponto principal aqui é a clareza na comunicação. São usadas técnicas para melhorar a pronúncia, a entonação, não com o objetivo de eliminar o sotaque, mas sim de garantir que a pessoa seja entendida com clareza por um falante nativo. Isso faz toda a diferença. Ok, a imersão de 40 horas destrava, mas e depois? A fluência, a gente sabe, é uma jornada, e essa metodologia também pensa nisso, propondo um caminho bem claro, uma progressão estruturada para quem quer ir além e chegar num nível avançado. E essa imagem aqui ilustra muito bem essa progressão. A jornada segue a escala internacional ACTF, que é um padrão usado no mundo todo para medir o nível de proficiência em um idioma. Isso mostra que a evolução não acontece por acaso, mas é uma subida organizada, degrau por degrau, com base num padrão reconhecido. Esse caminho é dividido em 4 grandes etapas. Cada nome já dá uma boa pista do objetivo, né? Start, para dar a partida. Create, para começar a construir discursos mais elaborados. Inspire, para usar o inglês de forma mais sofisticada. E por fim, Lead, para liderar conversas e apresentações em inglês. E essa tabela aqui resume tudo de forma perfeita. No nível Start, o foco é destravar, comunicar com frases simples. No Create, a pessoa já está construindo parágrafos, contando histórias no passado. Chegando no Inspire, o desafio é se manter em inglês e improvisar em situações de trabalho. E lá no topo, no Lead, o objetivo é ter desenvoltura para liderar reuniões e fazer apresentações. É um verdadeiro mapa do caminho até a fluência. Então, depois de analisar toda essa estrutura, fica bem nítido qual é a proposta central. Transformar a forma de aprender, começando com uma ação poderosa, intensa e focada. A promessa toda pode ser resumida nessa frase, olha só: 4 dias, 40 horas. É isso que seria necessário para destravar de vez o medo de falar inglês.
É uma abordagem de impacto, né? Focada em um resultado rápido para quebrar aquela inércia inicial. E a gente encerra com uma provocação, uma reflexão para a gente questionar o modelo tradicional. E se o primeiro passo para a fluência não for mais um ano de estudo, mas sim 4 dias de uma imersão total e transformadora? Fica aí a reflexão.